Olá, meus alunos. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Nós vamos trabalhar com história, com o assunto contagem do tempo em diferentes calendários. Nós vamos trabalhar das páginas 29 a 32. Então, a partir de agora, vamos para a nossa aula de história, nossa videoaula de história, com o assunto contagem do tempo em diferentes calendários. Então, vamos lá, acompanhe. A contagem do tempo é importante para que possamos perceber a sua passagem. Isso não é uma preocupação atual, ela é bem antiga. Então, aqui vamos conhecer, não é? Que a contagem do tempo não é de uns tempos para cá, não. Ela é bem muito antiga mesmo. Então, nós vamos verificar como foi o processo, não é? Que iniciou aí a contagem do tempo através dos calendários, não é? Como que o homem teve essa iniciativa de contar o tempo. Há 20 mil anos, os caçadores faziam pequenos riscos contando os dias entre o ciclo da lua. Então, verifique a imagem aqui, não é? Então, com o tempo que ia passar, né, os dias entre cada ciclo da lua, o homem, já observando, né, o homem caçador começou a fazer pequenos rabiscos nas paredes das cavernas, não é? O sol, a lua e as estrelas sempre chamaram a atenção do homem. A posição em que o sol nasce e se põe, as fases da lua e a sua posição em relação às estrelas serviam para referência serviu como referência para registrar a passagem do tempo, as datas importantes e as comemorações. Então, aí não é o Sol, a Lua e as estrelas sempre presentes, não é? E com isso chamaram a atenção do homem, tá? Que começaram a distribuir, não é, diferentes datas, tá? Importantes, com, com observação da Lua, do nascer do Sol, quando o Sol se põe, tá? As fases da Lua. Então, cada período foi importante para que o homem pudesse, né, diferenciar aí, cada período, tá, com a passagem do tempo e também indicando as datas importantes e as comemorações. Temos, então, o calendário solar, baseado no movimento da Terra em torno do Sol, e o lunar, baseado no movimento da Lua. Ele foi criado há aproximadamente 5 mil anos, quando os povos daquela época perceberam que havia mudança das fases a cada 7 dias. Daí o surgimento das semanas. Então, o homem novamente, né, observando as fases da Lua. Tá? Então, aqui falando, né, sobre o calendário solar, que ele se baseava, né, pelo movimento do Sol, tá? Movimento da Terra em torno do Sol. Que vocês sabem o que é, né? Movimento de... Daqui a pouco nós vamos ver mais sobre isso. Então, calendário solar, nós temos aqui um calendário solar, não é? Que aí se baseava pelo movimento da Terra. E aqui nós temos o calendário lunar, tá? Esse calendário lunar, quando os povos, né, percebiam as mudanças na fase da Lua, como vocês estão observando aqui no calendário. Então, daí foi criado, né, a cada 7 dias, né, eles observavam certa mudança na Lua. Daí surgiu, né, as semanas. Os maias, por exemplo, usavam o calendário, povo maia, tá, meninos? Os maias, por exemplo, usavam o calendário solar e o lunar. Então, eles utilizavam, né, os dois tipos de calendário.
O primeiro, que é o solar, não é, marcava os eventos religiosos, e o outro, né, que é o lunar, marcavam os dias. É interessante notarmos que os povos distintos, sem nenhuma relação de contato entre si, tenham tido a mesma concepção de marcar o tempo. Então, outros povos, né, sem ser os maias, outros povos também observavam o sol, né, quando ele nascia, quando ele se põe, né, também, e também as fases da lua. Outros povos também começaram a observar. Os egípcios utilizavam o calendário solar. Então, aqui o calendário dos egípcios. Já os babilônios, o calendário babilônio, eles utilizavam o lunar. E os maias, dito acima, utilizavam as duas modalidades do outro lado do mundo. Então, aqui, os egípcios utilizavam somente o solar, não é? O babilônio utilizava o lunar e os maias eles utilizavam tanto o solar como o lunar. Como nós vimos agora há pouco, os dois tipos de calendário, né? Solar e o lunar. Calendários solares. Os calendários solares são aqueles que têm como base o movimento da Terra. Olha só o que eu falei agora para vocês. Quem lembra aí do movimento da Terra? É o movimento da Terra em torno do Sol, que se chama movimento de quê? De translação. Nesse calendário, os meses não têm conexão alguma com o movimento da Lua. Um exemplo disso é o calendário cristão. Esse é o que usamos no Ocidente. Aqui embaixo agora. O calendário solar foi utilizado pela primeira vez pelo povo egípcio há cerca de 6.000 anos. Em sua contagem, o ano possuía 12 meses e 30 dias cada mês, que fazia com que cada ano tivesse 365 dias. Entretanto, 5 dias a mais eram adicionados no final do ano para comemorar o aniversário de Osíris, Horus, Ísis, Néfites e Sete. Com isso, o calendário totalizava 365 dias. Então, cada um aqui, né, cada um deus deles, da época, né, do egípcio, né, era utilizado para cada um deles, para o aniversário desses deuses. Eram 5, né? Então, 5 dias eram utilizados para os deuses. Calendários lunares. Os calendários lunares são os que têm como base o movimento da Lua, diferentemente do solar. Ele não tem conexão com o movimento da Terra em torno do Sol. Diferente do solar, né? O solar, praticamente, né, no calendário solar, ele vai ter uma conexão aí do movimento da Terra sobre o Sol, quanto que o lunar não. Um exemplo que temos é o calendário islâmico, que tem sua sequência de meses baseados no movimento da Lua. Então, aí vocês viram um pouco, né, o diferencial aí do calendário, os calendários solares e os calendários lunares. Calendário chinês. Vamos começar a falar agora sobre os tipos de calendários, né? Calendário chinês. Acredita-se que o calendário chinês tenha pelo menos 6.000 anos, durante o reinado do imperador Yao, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Os chineses mantinham 2 calendários. O ano civil era determinado pelas lunações e o ano astronômico era regido pelo ciclo solar. O ano astronômico era de 365 dias e 1/4 de dia, isto é, mais um dia a cada 4 anos. Então, passava 4 anos, né? Acrescentava mais um dia.
O ciclo de 60 anos era dividido em ciclos menores de 12 anos, que recebiam nomes de animais: rato, boi, tigre, gato ou coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. Esta prática caiu em desuso após a Revolução Chinesa. Então, a prática desse calendário, né, caiu um pouco em desuso. Mas a simbologia animal se manteve na astrologia chinesa, hoje difundida no mundo todo. Em 1911, a China adotou o calendário gregoriano. Então, aí deixou um pouco, né, deixaram um pouco de usar o calendário chinês, tá? Mas ainda utilizam até hoje, né, como na astrologia. E em 1911 começaram, né, a utilizar o calendário gregoriano. Então, aqui nós temos, né, todos os 12 animais, tá, que fazem parte aí do calendário chinês, tá? Vamos observar aqui nós temos vários anos. Então, ele já sabe o ano que ano que vem, o animal que vai ser próximo ano. Então, observe aqui, nós estamos no ano de 2021. Então, o ano de 2021 é o ano do boi. Para eles é o ano do boi. Ano passado foi o ano do rato. E ano que vem, 2022, vai ser o ano do tigre. Então, ele já tem todos os anos, né, determinado aqui os tipos de animais aí do calendário chinês. Vamos agora falar sobre o calendário judaico. Acompanhem comigo. O calendário judaico se baseia nos movimentos da Lua e do Sol, sendo, portanto, um calendário lunisolar, quer dizer que os dois juntos, né? A Lua e o Sol, lunisolar. Dessa forma, os meses são contados a partir dos ciclos lunares e os anos a partir dos ciclos solares. Então, aí a diferença deles, né, que eles contam os ciclos lunares, né, para definir o quê? Para definir os meses. E os ciclos solares para definir os anos. Portanto, os anos podem variar de 12 a 13 meses, com 29 ou 30 dias. O calendário judaico é o calendário utilizado dentro do judaísmo. O povo de Israel utiliza o calendário lunisolar para a determinação das datas de aniversário, falecimento, casamento, festividades, serviços religiosos e outros eventos da comunidade judaica, né? Então, aí mais um calendário que vocês estão conhecendo, o calendário judaico. Vamos para o próximo. A história do calendário juliano. Olha só, nós temos mais um calendário aqui, o calendário juliano. O calendário juliano surgiu quando Júlio César, aconselhado por astrônomos egípcios, decidiu alterar o calendário utilizado na altura, o calendário romano. Isso porque ele havia reparado que as comemorações da primavera coincidiam com os dias do inverno. Então, aí, né, foi aconselhado pelos astrônomos egípcios para que houvesse mudanças aí de datas no calendário juliano. Assim, o calendário que antes era lunisolar, não é? Ele utilizava tanto o solar como o lunar, calendário solar como lunar, passou a ser solar, ou seja, se baseando no ciclo do Sol, a semelhança do calendário egípcio. A transição do calendário romano para o calendário juliano foi feita em 46 anos antes de Cristo, ano que ficou conhecido como o Ano da Confusão, pois, para corrigir a defasagem existente nas estações do ano, foram acrescentados mais 80 dias
a esse ano, ou seja, o ano de 46 a.C. contou com 445 dias, em vez de 365. Então, aí, não é? Mais um pouco, aí agora conhecendo sobre o calendário juliano. Foi aí criado em homenagem, né, a Júlio César. Próximo calendário é o calendário gregoriano. O calendário gregoriano é um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente pela maioria dos países. Foi promulgado pelo Papa Gregório XIII, de 1502 a 1585, a 24 de fevereiro do ano de 1582, pela bula Integravíssimas, em substituição do calendário juliano, implantado pelo líder romano Júlio César. Então, aqui não é, o gregoriano veio a substituir o calendário juliano, tá? Que foi aí que substituiu, né, toda aquela confusão que teve com datas. Agora sim, é um calendário onde se organizou as datas. E este calendário é o que nós usamos hoje, calendário gregoriano. Vamos verificar a diferença entre o calendário juliano e o gregoriano? Vamos lá? Então, aqui, não é? Vamos observar. Eles são parecidos, mas como acrescentaram, né, mais 80 dias, houve uma confusão de datas, tira alguns números porque atrapalhava na comemoração. Então, aí, como foi dito, né, foi um calendário meio que confuso. Os dois são os calendários cristãos, ainda em uso no mundo. A diferença entre os dois calendários está na duração considerada do ano: 365 dias, 25 dias no juliano e 365 dias, 2.425 dias no gregoriano. E nas regras para recuperação do dia perdido, acumulado durante os anos devido à fração de dias na duração do ano considerada. Ou seja, né, crianças? A diferença entre esses dois calendários está na quantidade de dias do ano e na recuperação do dia perdido que se acumulou durante os anos. Então, aí a grande diferença, né, é que entre os dois a diferença está na quantidade de dias do ano e que na recuperação dos dias perdidos que se acumulou durante os anos. Vamos agora, finalizando, né? Verificando mais um pouco aqui sobre a diferença dos calendários no mundo. É importante salientarmos que este calendário que possuímos não é seguido por todo o mundo, apesar de ser o mais utilizado. Então, nós temos aqui o calendário ocidental, não é? Que é o gregoriano, baseado no ciclo solar. Tem como referência o nascimento de Cristo. Aqui o calendário islâmico, a base é a lua. Inicia-se com a fuga de Maomé de Meca em 622 anos depois de Cristo. Calendário judaico, o calendário lunar, parte da criação do mundo, conforme a Bíblia. E por último aqui o calendário chinês, referência lunar, iniciado em 2697 a.C., ano do patriarca chinês Huangdi. Então aqui, finalizando, né, com os calendários agora que são conhecidos no mundo, tá? Então, façam as atividades de vocês, leiam o assunto, tá bom? E vamos finalizar aqui a nossa aula, tá ok? Então, beijos para todos. Tchau!